Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para passar para vocês a aula de número 2, referente ao curso introdutório de doenças neurológicas. O propósito inicial era a gente dar as aulas ao vivo, e as aulas foram dadas ao vivo conforme o programado, só porque nós tivemos problemas com o encaminhamento dos e-mails e algumas pessoas então não tiveram acesso ao link, mesmo a gente colocando o link de acesso lá na biografia do Instagram. Muitas pessoas não tiveram acesso, então nós decidimos gravar a aula, porque nós não gravamos enquanto estávamos ao vivo, né? Nós não realizamos a gravação, então eu resolvi gravar agora para poder disponibilizar para vocês a oportunidade de ter essa aula, tá bom? E como sempre eu gosto de começar dando essa aula da sequência, né? Coloquei essa frase aí, né, da Cora Coralina: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, assim, quando a gente trabalha fazendo uma coisa que a gente gosta, quando a gente trabalha ensinando, vocês não têm noção do tanto que isso é gratificante e do tanto que a gente aprende com vocês. Então, isso aqui, na verdade, é uma troca, né? E espero que vocês aproveitem. Bom, então, hoje nós vamos falar da avaliação dos nervos cranianos, que é uma avaliação que pode ser realizada de forma mais rápida ou uma avaliação um pouquinho mais detalhada, dependendo das funções estarem íntegras, e isso vai estar nos indicando que dificilmente tem alteração nos pares de nervos cranianos, ou uma avaliação detectando que a gente tem alterações nas funções, e aí sim a gente vai fazer provas mais específicas tentando localizar essas lesões, que é o que nós vamos fazer hoje. Então, para avaliação dos nervos cranianos, a gente tem testes específicos de acordo com os nervos cranianos. Então, o nervo craniano número 1, que é o nervo olfatório, que é responsável aí pela olfação, quando ele estiver com alguma alteração, o animal vai ter uma dificuldade para sentir os cheiros. Então, essa dificuldade ela pode ser total ou parcial, e a gente vai testar isso oferecendo alimentos que tenham odores, né, cheiros atrativos para esses animais, e fazer esse fornecimento com a mão fechada, para que ele não visualize o alimento, e sim se interesse por esse alimento apenas porque está sentindo um cheiro que é agradável para ele. E quando ele gosta desse cheiro, né, ele vai fazer ali movimentação das suas narinas, né, então a gente percebe que está tudo ok. Claro que não é tão simples assim, porque nem todos os animais são dóceis suficientes para que a gente possa fazer uma avaliação tão próxima, né, com o animal. Se ele for um animal mais arredio, ele não vai nos permitir essa aproximação. Então, muitas vezes é difícil, né, fazer essa observação. Aí eu coloquei alguns videozinhos aqui logo na sequência, porque eu acho que facilita, né, o entendimento, facilita fixar, né, o que de fato deve ser feito. Eu gostaria de esclarecer que esses vídeos não são meus, são vídeos de alunas da medicina veterinária que fizeram aí um trabalho e publicaram esse vídeo. E aí eu fui cortando o vídeo e inserindo nos meus slides para que a apresentação ficasse mais didática. Então, deixei os créditos para as autoras do vídeo. Então, vamos colocar aqui, né, o primeiro teste.
que ela vai oferecer o alimento para ele. Com a mão fechada. E vocês vão ver que ele tá com muita vontade, né, de comer. Vocês vão observar a movimentação das narinas. Olha só. Mas vocês estão vendo também que é um animal dócil, né? O nervo craniano número 2 é o nervo óptico, que é responsável pela visão, e alterações nele podem provocar cegueiras, que podem ser parciais ou totais. E é claro que é muito importante a gente lembrar que o fato do animal ser cego não significa que ele tem uma anormalidade no nervo óptico. Pode ser que tenham outros tipos de fatores, né, provocando essa cegueira. Como que a gente vai testar isso? Fazendo com que o animal caminhe e observar se ele está conseguindo desviar dos obstáculos. Outra coisa é fazer uma ameaça visual para ele e observar o reflexo pupilar. Então a gente coloca, né, os dedos ali perto do olho, né, e tenta ver se ele responde. E também tentar observar se você movimenta objetos na frente dele, se ele tenta acompanhar com o olhar. Vamos colocar aqui mais um pedacinho do vídeo delas. Do exame do nervo óptico, é necessário que você esteja com os dois dedos fechados e não com a mão aberta. Ela está explicando aqui para a gente fazer esse teste apenas com dois dedos e não com a mão aberta, porque quando a gente faz com a mão aberta, você leva vento, né? Leva ar, e aí o animal pode responder por causa do ar e não porque ele está visualizando. E o próximo aqui é fazendo o teste para ver se ele vai conseguir desviar do obstáculo. Então, vocês podem ver que são testes simples, mas que o animal precisa estar conseguindo permanecer em estação para que possa ser realizado, né? O terceiro par de nervo craniano, que é o oculomotor, ele é responsável por inervar os músculos, tanto oculares quanto os da pálpebra. Então, a gente vai observar uma dificuldade nessa inervação quando ele não estiver normal. Vamos observar também estrabismo e podemos observar também a ptose palpebral. Esse reflexo a gente vai testar ele avaliando a movimentação da pálpebra e como que o globo ocular está movimentando e posicionado. Quando a gente vê um posicionamento do globo ocular irregular, aí a gente pode estar detectando um estrabismo. Vamos colocar o videozinho das meninas fazendo o teste para vocês verem. Para a realização do exame do nervo oculomotor, é necessária uma fonte luminosa. Ela vai estimular com uma fonte luminosa em um ambiente de pouca iluminação. E a pupila terá que fazer miose. E aí ele tem que responder, né? A gente observa a pupila. O quarto par de nervo craniano, que é o troclear, ele é responsável pela inervação do músculo ocular. Então, ele também faz movimentação de globo ocular. Então, a gente vai testar com o posicionamento, né, de movimento da cabeça do animal, observar a movimentação do globo ocular. E se ele estiver afetado, a gente pode observar estrabismo nesse animal. Então, a gente sempre observa a posição da fissura pupilar do animal para ver se está tudo ok com esse par de nervo craniano. Vamos ver aqui o teste. Agora nós vamos realizar o teste dos nervos troclear e abducente. Primeiramente você se posiciona de frente para o animal e você observa... Está posicionando a cabeça do animal e observando, né? E depois agora ela está girando para os dois lados para observar o globo ocular dele, se está conseguindo acompanhar.
a movimentação. O quinto par de nervo craniano é o trigêmeo e ele é responsável por fazer a informação sensorial das pálpebras, da córnea e da cabeça, além de fazer a motricidade dos músculos da mastigação. Então, quando esse par de nervos estiver afetado, o animal vai apresentar dificuldade para segurar os alimentos e pode apresentar também uma atrofia do músculo masseter. Então, essa anormalidade ela pode ser testada oferecendo alimento para o animal, que é aquele mesmo teste do primeiro par de nervo. E a gente observa nesse animal, com esse nervo trigêmeo acometido, a dificuldade de movimentar a mandíbula. Então, não coloquei o vídeo porque é o mesmo do primeiro, né? O sexto par de nervo craniano, que é o abducente, ele é responsável pela inervação dos músculos retrolateral e retrator ocular que fazem a movimentação do globo ocular. Então, quando a gente observa uma anormalidade nesse par de nervo craniano, a gente vai observar uma dificuldade em retrair o globo ocular ou também podemos observar estrabismo. E aí a gente testa fazendo observação do posicionamento, tanto dos globos oculares, quanto com aqueles movimentos de cabeça que já foi mostrado no videozinho anterior. O sétimo par de nervo craniano, ele é o facial, e ele inerva orelhas, pálpebras, ele é responsável pelo funcionamento das glândulas lacrimais, responsável também pela parte inicial da língua. Então, a gente vai testar através do reflexo palpebral e observando posicionamento e simetria dos olhos. Quando a gente observar diminuição da secreção lacrimal, pode ser que o nervo facial esteja acometido e também através de movimentação diminuída, né, tanto de orelhas quanto de pálpebras. E quando a gente for testar, a gente vai fazer um som, provocar um som sem que o animal esteja visualizando, para ver se ele vai conseguir se atentar para de onde o som está vindo e movimentar as orelhas. Então, aqui vamos ver elas fazendo o testezinho. Para realizar a avaliação do nervo facial, é necessário... Vai ver que ela vai se afastar um pouquinho para que sair do campo visual. Dos lábios, né? E das narinas. Também, para observar a simetria, é necessário... E ela vai bater uma palma. E ele vai movimentar as orelhas. Olha, chegou a levantar a cabeça, né? Para procurar o som, de onde veio o som. O oitavo par de nervo craniano, que é o vestíbulo coclear, ele é responsável pelo equilíbrio e também pela audição. Então, quando esse nervo está acometido, o animal tende a rotacionar a cabeça, né? Então, ele rotaciona ou para a direita ou para a esquerda, né? Ele tem uma dificuldade de se manter em equilíbrio, né? Então a gente fala aí em uma anormalidade motora. Ele tem também dificuldades para captar o som. Então a gente pode fazer testes de posicionamento de cabeça e igual o teste anterior, né? Para ele tentar captar estímulos auditivos. É muito importante lembrar que as otites também provocam alterações no vestíbulo. Então, sempre verificar se esse rotacionamento, né, da cabeça ou esse dificuldade de equilíbrio não está relacionada com uma otite. O nono par de nervo craniano, que é o glossofaríngeo, ele é responsável pela inervação da faringe e responsável também pela sensibilidade da língua, agora na sua porção caudal.
E a gente vai fazer o teste oferecendo alimento e também passando sonda. Porque tanto na oferta de alimento quanto na passagem de sonda, a gente vai observar se ele está conseguindo realizar a deglutição. Se ele estiver conseguindo, significa que está tudo ok. E muito pouco se usa testar, né, a sensibilidade da língua, é mais da faringe mesmo. Então vamos ver aqui a realização desse teste. Para a avaliação do nervo glossofaríngeo, é necessário oferecer um alimento ao animal e observar a deglutição. Ó, você observa lá, né, que o animal está deglutindo através da movimentação. E o 10º par de nervo craniano, que tem função motora e sensorial, das vísceras, da laringe e da faringe, que a gente testa também oferecendo alimentos e avaliando os sons da respiração. Quando não estiver normal, os sons inspiratórios vão estar alterados. Agora nós vamos realizar a avaliação do nervo vago e o nome do teste é Sleep Test. E ela vai mostrar o Sleep Test. O 11º par de nervo craniano é o nervo acessório, que é responsável pela motricidade dos músculos do pescoço, né? E aí a gente vai testar observando a simetria da musculatura do pescoço, só porque isso tem muito pouca significância clínica. O 12º par de nervo craniano, que é o hipoglosso, é responsável pela movimentação da língua. Então, quando ele está afetado, nós vamos detectar alterações na perda da movimentação da língua, em graus variados. E a gente testa também oferecendo alimentos e observando a movimentação da língua. Né? A língua, a gente observa uma dificuldade, né? Ela fica mais dentro da boca. Então, gente, o nosso intuito é tentar localizar a lesão. Então, todos esses testes nos pares de nervos cranianos, eles são feitos para a gente tentar localizar as lesões. E aqui eu coloquei um resuminho, né, da divisão funcional do sistema nervoso, só para a gente dar uma recordadinha, que o sistema nervoso ele vai se dividir em central e periférico. O sistema nervoso periférico é composto pelos nervos e pelos gânglios. E o sistema nervoso central pelo encéfalo e pela medula espinhal. A medula espinhal, por sua vez, vai se subdividir em cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea, enquanto o encéfalo se subdivide em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. E aí, nosso exame clínico é realizado na tentativa de localizar em qual dessas partes do sistema nervoso a lesão se encontra. E aí, a gente consegue observar que existem sinais neurológicos diferentes de acordo com a área encefálica que está sendo acometida. E aí a gente separa esses sinais em diferentes síndromes, que são aí a síndrome cerebral, a mesencefálica, a ponte no bulbar, a vestibular periférica, a vestibular central, a vestibular cerebral e a multifocal. E aí agora nós vamos falar um pouquinho desses sinais em cada uma dessas síndromes. Então, na síndrome cerebral, o animal vai apresentar dificuldade de se movimentar, ele pode apresentar cegueira, o seu nível de consciência está alterado, mas o grau que afeta o nível de consciência dele é afetado de acordo com a gravidade, né, de acordo com a evolução da doença.
ele pode estar se posicionando de forma a pressionar a sua cabeça contra obstáculos, e aí a gente começa a observar, né, alterações de comportamento. O animal tende a andar em círculos, a gente vê que ele tem dificuldade de realizar os movimentos respiratórios. E a síndrome mesencefálica tem também, assim como a outra, anormalidades locomotoras, só porque aqui o animal tem depressão, né, mental, então ele apresenta confusão mental, ele pode estar tanto em midríase quanto em miose e apresenta também estrabismo. Então a observação do globo ocular é um grande indicativo para nós de síndrome mesencefálica. A síndrome ponte-no-bulbar, a gente observa também anormalidades locomotoras, depressão mental e podemos observar alterações em diversos nervos cranianos. Então aqui vocês já começam a ver que em diferentes síndromes existem sinais muito parecidos e por isso a nossa dificuldade em realizar diagnóstico apenas com exame clínico. Síndrome vestibular central, nós vamos ter aí o estrabismo, então é importante, né, fazer os testes de posicionamento do globo ocular. A gente observa anormalidades em alguns pares de nervo cranianos, como o quinto, sexto e o sétimo. O animal pode apresentar nistagmo e ele apresenta perda de equilíbrios que podem acabar culminando em quedas. E nesse caso aqui, ele chega a rotacionar a cabeça. A síndrome vestibular periférica, né? Como está afetando o vestíbulo, o animal faz aí a rotação da cabeça, né? Tem o seu equilíbrio alterado, podendo chegar a apresentar quedas. Pode também ter estrabismo, ele não responde adequadamente àqueles estímulos de ameaça visual. Tem o seu sétimo par de nervo craniano alterado e a gente pode observar também nistagmo. Na síndrome vestibular cerebral, o animal pode apresentar tremores de intenção na cabeça, anormalidades locomotoras, então vocês fiquem atentos porque esse sinal de anormalidade locomotora ele pode estar em várias síndromes, então ele acaba não sendo um diferencial. O aumento da área de sustentação do corpo, então vai abduzir os membros, né, abrir para tentar respirar melhor, para tentar se equilibrar melhor e não responde adequadamente à resposta, né, de ameaça visual e pode apresentar nistagmo. Então a gente fica com essa dúvida, o que pode indicar uma anormalidade neurológica no exame físico, né? E todos esses sinais que eu fui falando, eles estão indicando anormalidades no exame físico do animal e isso vai nos chamar a atenção para que a gente possa fazer um exame clínico mais apurado em relação ao exame do sistema nervoso. Então, para detectar as anormalidades na medula espinhal, a gente vai observar a simetria da musculatura do corpo, simetria também do pescoço e do tronco, o tônus anal, o tônus da cauda, a postura que esse animal fica no momento de descanso e como ele se locomove. Para isso é importante a gente ter conhecimento, né, da divisão da medula espinhal, e aí eu falo de uma divisão morfofuncional. Então, dentro de cada um desses intervalos, quando ele for acometido, eles vão produzir sinais semelhantes. Então, aí, dentro do intervalo de C1 a C5, tanto faz se for acometido o C1, o C3 ou o C5, e assim por diante, porque os sinais vão ser semelhantes. E isso vai nos dar, então, um indicativo de onde essa lesão pode se encontrar na medula espinhal.
As lesões medulares, elas podem ser discretas, né, ou parciais, e elas podem provocar 4 sinais, que é a paresia, que é aquela fraqueza muscular, né, proporcionada porque está acontecendo lesões nos corpos celulares dos neurônios, a ataxia, que é uma lesão no trato espinocerebelar, a espacidade, que é uma normalidade dos neurônios, junto com a paresia, então um conjunto, e a hipermetria, que são lesões no trato espinocerebelares. Então, o animal com anormalidade locomotora, ele vai ter pelo menos 2 desses sinais do slide anterior. Essas lesões, elas podem ser provocadas por diversas causas diferentes e o que vai ser muito importante para nos auxiliar a diferenciar essas lesões é colocar o animal para trotar. A incoordenação motora, que é definida como um padrão de locomoção anormal e quando esse padrão for anormal porque tem origem neurológica. Então, se por um acaso essa origem for fratura ou for uma ferida, então isso não é chamado de incoordenação motora. Existem alguns motivos porque um animal pode apresentar incoordenação motora. Então, são anormalidades encefálicas, medulares ou do sistema nervoso periférico. E aí, quando ele apresenta incoordenação motora, ele pode apresentar diversos sinais, como balançar a pelve de forma exagerada, fazer um passo curto, né? Porque ele está com dificuldade de se movimentar, ele pode abduzir o membro, né? Mais do que o normal, na tentativa de fazer com que os seus membros funcionem como estacas. Ele pode arrastar, né, a pinça quando ele vai tentar trocar o passo, porque ele não tem firmeza, né, nos membros. Então, tudo isso são sinais da incoordenação motora e é bom lembrar que ela é mais comum nos equinos do que nas outras espécies. E a propriocepção, que é a capacidade do animal perceber o posicionamento dos seus membros. Então, se você coloca o membro do animal numa posição errática, ele tem que perceber que esse membro não está na posição correta e retornar o membro para sua posição normal. E existe forma de fazer essa avaliação, que é através da locomoção do animal e observando o tempo que ele vai gastar para retornar o seu membro para a posição adequada. Então, coloquei aqui um videozinho, ó. Vendo que o cachorro não consegue retornar, né, o seu membro aí para a posição normal. Para avaliar então a locomoção e a postura dos animais, a gente pode lançar mão de algumas manobras, né? Então a gente pode colocar o animal para andar, depois você coloca ele para trotar, tanto em linha reta como depois em círculo. Aí você faz círculos mais abertos, círculos mais fechados, tenta afastar o animal, observa o tônus anal, observa como ele está movimentando a cauda, se ele estende o seu pescoço ou se ele flexiona, né? Como que ele anda, se ele consegue ter um andamento quando multado ou se ele não está aceitando isso. E uma das coisas muito importantes que é colocar o animal para descer e subir rampas. Isso vai nos auxiliar muito no diagnóstico. Então, dessas manobras, as mais úteis são colocar o animal para trotar, fazer ele descer rampa e andar em círculos. E enquanto a gente está fazendo essas manobras, a gente observa todas as outras.
Eu coloquei aqui algumas dicas, que são, né, o trote, sempre que possível, colocar o animal para trotar, se assim ele conseguir, porque isso vai nos facilitar diferenciar as lesões. Sempre ter cuidado quando for realizar as manobras, com o risco tanto para o animal não se machucar, quanto também para os funcionários, para o veterinário, né, para quem está fazendo a contenção. A gente tem que ter esse zelo. E também lembrar de que quando um animal está em estação, a gente nunca deve colocar ele em decúbito para fazer avaliação de reflexo espinhal. E aí, de acordo aqui com Mayo e Reed, existe uma graduação das anormalidades no sistema locomotor, que foram definidas por eles de grau 1 até grau 5. Então, lá no grau 1, dificilmente a gente observa esse animal com alguma alteração quando ele está se locomovendo em linha reta. Mas quando a gente realiza aquelas manobras de subir rampa, descer rampa, trotar, andar em ciclos, a gente vai confirmar que tem alguma normalidade. No segundo grau, a gente já vai observar que tem uma normalidade durante a locomoção. E aí a gente vai realizar as manobras na tentativa de verificar aonde está a lesão e vai perceber que essas alterações ficam maiores após as manobras. No grau número 3, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando você realiza as manobras, o animal pode vir a cair. E assim, o indicativo para a gente que o animal já está no grau 3 é quando já parado, ele apresenta posturas que não são normais. No grau número 4, o animal pode fazer quedas simplesmente porque ele está andando. E no grau número 5, o animal não consegue se manter em estação, então ele está em decúbito permanente. Aqui, gente, lá no livro do Feitosa, tem esse algoritmo para localização da lesão. Eu tentei de todo jeito fazer com que isso coubesse num slide, que ficasse de maneira fácil de verificação para a gente, de ler, mas já lá no livro as letras eram muito pequenas e quando aumentava ficava estourado. Então, assim, esse algoritmo ele é muito legal, eu não vou ler tudo aqui, eu vou explicar para vocês como funciona, porque ele é muito legal, porque ele vai nos dar um passo a passo do que fazer de acordo com o que a gente for observando no exame clínico. Então, lá no começo, ele pergunta, o animal apresenta uma normalidade locomotora? Não. Então, se ele não apresenta, não vou suspeitar de nada no sistema nervoso. Se ele apresenta, aí a gente vai para o outro caminho. Aí ele pergunta assim, existem sinais de anormalidades? Se existir, você segue um caminho. Se não existir, você vai seguir o outro. E assim por diante, você vai respondendo os questionamentos e seguindo um caminho até chegar num diagnóstico, né? Numa possibilidade. Então, os passos que a gente deve dar para realizar um diagnóstico. A primeira coisa, quando você está diante de um animal, é confirmar se o problema é neurológico. Então, a gente tem que observar para ver se ele não está fraco e por isso está caindo, se ele não está com uma fratura, né, uma lesão. Então, a gente tem que descartar essas possibilidades para poder ter certeza se o problema é neurológico. O segundo passo é localizar a lesão dentro do sistema nervoso. E para fazer esse segundo passo, que eu dei todos esses testes aí do que a gente faz com
os testes dos nervos cranianos, as manobras que a gente realiza. Então, isso é para a gente fazer a localização. E o terceiro passo é montar a nossa lista de diagnóstico diferencial. Então, de acordo com o que a gente observou aí no item número 2, a gente descarta algumas suspeitas e fica com outras. E tendo a nossa lista de suspeitas, a gente parte para o item 4, que é a realização de exames complementares, ou se o animal tiver vindo a óbito, o exame pós-mortem. E aí, aqui eu quero deixar dois detalhes que é muito bom frisar. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que, mesmo sendo animais de grande porte, existem animais de diversos valores, principalmente quando a gente trabalha com equídeos. E aí, por mais que às vezes no local que você trabalha, a campo, você não tenha a possibilidade de realização de exames complementares, é bom você saber dessas possibilidades para você indicar para onde esse animal vai, né? E algumas coisas já é possível fazer no campo, outras precisam de equipamentos mais modernos que você não vai levar para o campo. E a segunda coisa é em relação ao exame pós-mortem, né? Ter sempre muita atenção e não perder, né, a oportunidade de conversar com o animal que está ali morto, porque ele pode nos contar muita coisa. Então, o sinal que às vezes a gente não viu, né, clínico, pode ter alguma pista que a gente vai descobrir durante a necrópsia. Então, não desperdice essa oportunidade. E pode ser também uma oportunidade de colheita de material para diagnóstico. Então, gente, o que eu tinha para falar hoje era basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente vem com a aula final, né? Esse curso ele é apenas uma introdução e depois a gente vem com a parte final, que amanhã a gente vai falar de líquor e depois a gente entra na parte que eu falo que é a mais gostosa, que é a parte que a gente vai falar das doenças em si, das doenças de fato. Então, até a próxima!